Alô, sejam bem-vindos, estudosos da computação, aficionados em computação, aqui para assistir um vídeo a mais de programação dinâmica. A gente vai continuar com programação dinâmica e vamos abordar o dia de hoje o tópico do problema da árvore binária de busca. Nós sabemos que a árvore binária de busca é uma árvore que trata de fazer pesquisas com grande eficiência. Então a gente vai tratar de abordar esse problema de tal forma que cada vez que faça uma pesquisa nessa árvore, a pesquisa que seja realizada trate de consumir o menor tempo possível, ok? Em base a uma série de custos. Muito bem, vamos então fazendo a abordagem desse problema. Vamos começar com as preliminares do problema. Bom, a árvore nos vai dar certos elementos, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode armazenar os elementos que a gente vai recepcionar para essa árvore em um vetor. Então a gente tem um elemento A1, A2, A3, a n-1 até a n. A gente tem n elementos dentro dessa árvore. E cada elemento, a gente, suponhamos, fez uma pesquisa estatística e a gente conseguiu fazer uma análise aí e determinamos que cada elemento dentro dessa árvore vai gerar um custo cada vez que eu faço uma pesquisa dentro dessa estrutura da árvore. Então a gente vai ter para cada elemento da árvore, de maneira correlativa, vamos ter um custo de pesquisa, que eu chamei P. Por exemplo, o elemento da árvore A1 vai ter um custo de pesquisa P1. O elemento da árvore A2 vai ter um custo de pesquisa A2, e assim sucessivamente, até o elemento AN-1, que vai ter um custo de pesquisa PN-1, e o elemento da árvore A-N vai ter um custo de pesquisa P-N, ok? Então, esses vão ser os nossos dados de entrada para poder afrontar o problema de otimizar o custo de pesquisa dentro de uma árvore de busca binária. Mas qual é o objetivo dentro desse problema? O objetivo é minimizar o custo das buscas dentro da árvore de pesquisa binária, ok? Isso é muito comum, por exemplo, em problemas, por exemplo, suponhamos no Google Tradutor, quando a gente escreve uma frase ou um parágrafo, falando de um parágrafo com muitas palavras, quem sabe no idioma português, e a gente quer fazer a tradução no Google Tradutor dessas palavras no idioma português para o inglês. Então, o sistema da Google tem internamente um dicionário, né? Um dicionário muito grande que contém a grande variedade de palavras do português, um dicionário, e a variedade de palavras que existe no vocabulário do inglês, em outro dicionário. Então, cada vez que eu escrevo uma palavra nesse tradutor, ele vai fazer uma pesquisa nesse dicionário. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai encontrar a palavra dentro dessa árvore de palavras, dentro desse vocabulário, desse dicionário que existe no português, e vai tratar de compatibilizar com seu equivalente no idioma inglês, por exemplo, né? Então, mas a gente sabe que existem milhares, ou quem sabe até milhões de palavras que podem estar conformando um vocabulário de um idioma. Então, a gente quer eficiência nessas buscas, né? Então, disso é exatamente o que se trata. Esse tipo de abordagem desse tipo de problema a gente pode trazer em problemas reais, como, por exemplo, as buscas na hora de fazer a tradução de um idioma a outro, de um texto determinado, né? Para tratar da gente se contextualizar e ver que esse tipo de problema, de todas maneiras, tem uma aplicação prática. Ok, então essas são as entradas. Agora, como é que a gente vai abordar um problema? Lembrando que uma árvore ABB, ela pode ter uma só rama pela esquerda, uma só rama pela direita, ou a gente pode ter duas ramas, uma para a esquerda e uma para a direita. Se a gente só tiver na esquerda ou só na direita, isso se chamará uma árvore não balanceada. E se a gente tiver pela esquerda e pela direita em simultâneo, será uma árvore de busca balanceada. Então a gente vai ter três casos, como eu estava mencionando. No caso número 1, a gente vai abordar o caso das árvores ABBs que sejam balanceadas. Nos casos 2 e 3, vamos abordar o caso de árvores ABB não balanceadas. No caso 2, serão árvores que somente tenham uma rama pela direita, e no caso 3 serão árvores que tenham somente uma rama pela esquerda.
Então vamos fazendo a abordagem. Do que se trata é, quando a gente tem uma grande variedade de elementos, a gente vai selecionar um elemento. Neste caso, a gente está selecionando o késimo elemento para para tratar ele como uma raiz dentro dessa árvore. Então, a gente, ao escolher o elemento késimo dentro desta quantidade de elementos disponíveis pela árvore, né, do elemento A1 até o AN, a gente escolhe um elemento késimo. Então, quando a gente escolhe o elemento késimo como nó dentro da árvore, automaticamente vão sobrar elementos que vão entrar na rama esquerda e elementos que vão entrar na rama direita dessa árvore. Na rama esquerda, a gente vai ter os elementos desde o iésimo elemento até o elemento késimo menos 1. E pela rama direita, a gente vai ter elementos desde o elemento késimo mais 1 até o elemento jésimo. Neste caso, estamos afrontando um problema, um caso onde a árvore de pesquisa ela é uma árvore balanceada ao menos até esse trecho. Porque a gente escolhe um elemento késimo, esse elemento késimo é menor que I, é maior que I, e é menor que J, e ao ser escolhido esse elemento entre I e J, ficam sobrando elementos pela esquerda do I até o késimo menos 1, e pelo lado direito do késimo mais 1 até o elemento J. Esse é o primeiro caso. No caso número 2, a gente está estabelecendo que os elementos começam desde o I até o J, ok? Então agora a gente vai escolher o elemento I, o primeiro elemento que aparece dentro dessa seleção, dentro desse conjunto de elementos da árvore ABB ótima. A gente escolhe exatamente o primeiro elemento, o elemento iésimo que forme parte do nosso nó dentro dessa árvore. Então, se a gente aplicar no caso 2 o caso 1, o que a gente vai ter? Pelo lado esquerdo, a gente vai ter elementos que comecem desde o I até o elemento késimo menos 1, só que nesse caso, o nosso nó já não é K. Nosso nó é o elemento que se encontra na posição I. Então, será o elemento iésimo menos 1. Pela rama direita, a gente vai ter o elemento desde o iésimo mais 1 até o último elemento, que nesse caso é o elemento jésimo. E esses conformariam a nossa rama direita dentro da nossa árvore. No caso número 3, a gente vai escolher o último elemento dentro do conjunto de elementos que a gente selecionou como o elemento que formará parte do nó da nossa árvore. Então, a gente vai aplicar a esse caso 3 o caso 1, de novo. Então, a gente já sabe que começa no elemento iésimo. A gente vai ir até o elemento késimo menos 1. Só que, neste caso, o nosso elemento késimo já não é K. O nosso elemento késimo é o nosso elemento jésimo. É o elemento J, o elemento que se encontra na raiz dessa árvore. Então, a rama esquerda estará conformada por elementos desde o I até o J menos 1. E querendo aplicar o caso 1, a gente vai encontrar aqui na rama direita desse caso 3, a gente vai ter desde os elementos J mais 1 até o elemento jésimo. Só que se a gente observar com detenimento, a gente vai se dar conta que em todos os três casos, a gente começa desde o elemento I até o elemento J. E a gente vai abordar aqui, como é um problema de programação dinâmica, a filosofia ou paradigma de programação, que é o paradigma de divisão e conquista, divide e vencerás. A gente sabe que no começo a gente tinha um arranjo, que tem um array de elementos desde o 1 até o n. Então a gente vai particionar esse vetor maior e a gente vai considerar elementos somente do i até o j. Né? Então, todos os casos, tanto o 1, 2 e o 3, começam com o iésimo elemento e terminam com o elemento jésimo. A única diferença entre caso e caso é o elemento que a gente vai escolher para formar parte da nossa raiz. Ok? Agora, se a gente perceber, no caso 1, está tudo excelente, porque a gente tem uma árvore balanceada, existem elementos tanto na rama esquerda como na rama direita. Só que quando a gente chega no casos 2 e 3, a gente vai se encontrar com casos anômalos.
seja, casos que realmente saem do padrão. No caso número 2, a árvore é uma árvore não balanceada, porque na realidade, se bem é totalmente verdadeiro que a gente está tomando como se tivessem duas ramas nessa árvore, só que, por exemplo, no caso 2, a rama esquerda realmente não existe, somente existe a rama direita, já que a gente não pode conceber na rama esquerda pegar elementos do i até o i-1, porque isso não faz sentido, né? Não podemos pegar elementos, por exemplo, dentro de um arranjo, do elemento 5º até o 4º. Né? A gente não vai para trás, a gente sempre vai para frente, né? Da esquerda para a direita. Então, o caso 2, a rama esquerda é anômala. Não existe realmente a rama esquerda dentro dessa árvore, já que é uma árvore não balanceada. Da mesma forma, acontece com o caso número 3, já que estamos pegando o último elemento, então em realidade somente vai existir a rama esquerda. Somente existirão elementos desde o iésimo até o jésimo menos 1. Ou seja, de fato, só existe a rama esquerda da árvore de busca binária, no caso 3. A rama direita não existe, já que considerar elementos do jésimo mais 1 até o elemento j é impossível, já que a gente, quando selecionar os elementos da árvore para formar parte das ramas, sempre estaremos selecionando da esquerda para a direita dentro do array, dentro do vetor que conforma os elementos disponíveis para selecioná-los dentro da árvore, ok? Então a gente tem casos anômalos, os casos da rama esquerda, no caso número 2, e a rama direita para o caso número 3. Então, esses são os casos possíveis para a gente afrontar o problema da árvore de busca binária. Então, tendo isso já bem claro, então vamos ter que propor uma solução para esse problema. Relembrando que a ideia é minimizar o custo na pesquisa dos elementos que conformarão uma árvore de busca binária. E é para isso que a gente sempre, como a gente está vendo desde a perspectiva como um problema de divisão e conquista, vamos utilizar uma recorrência. A gente realmente o que está tratando de encontrar é o custo. O custo de pegar elementos desde o iésimo até o jésimo que conformarão a árvore. Então, o primeiro caso, o custo vai ser 0. Quando vai ser 0? Quando j seja igual a i-1. Ou seja, no primeiro caso, a gente está considerando esses casos anômalos. Sempre na recorrência, a gente vai estar dividido por dois casos. O caso base e o passo recursivo. O caso base, digamos que é o caso que sai do padrão. O caso que não se ajusta a uma fórmula ou a uma questão que já seja estabelecida matematicamente. Então a gente considera isso como caso base. É o caso onde a recorrência tem que terminar de processar de qualquer forma. E o passo recursivo é já uma expressão matemática ou de algum outro tipo, para que possa ser entendida dentro dos parâmetros de uma linguagem de programação, onde a gente vai estar constantemente recalculando e tratando de processar resultados de subproblemas dentro do problema maior. Então, lembrando aqui, os casos anômalos seriam quando a gente tem na rama esquerda, por exemplo, do i até o i-1. E na rama direita do caso 3, do j mais 1 até o j. Mas, em outras palavras, o que é isso realmente significa? Significa que a gente está pegando o primeiro elemento e o último elemento é um menos que esse primeiro elemento. E a gente estabelece o primeiro elemento sempre como i e o último elemento que a gente vai tomar como o elemento j. Então, o j, no caso da rama esquerda do 2, seria o i-1. E o i, no caso número 3, na rama direita, seria o j mais 1. Ou seja, que o primeiro elemento da rama esquerda ou direita é uma unidade mais que o último elemento da rama direita ou esquerda que a gente está pegando.
Então esse é o caso anômalo. Então é o caso base. E cada vez que aconteça essa anomalia, consideraremos para a nossa árvore de busca binária um custo zero. E o nosso passo recursivo, estaremos considerando o fato de minimizar. O que a gente vai minimizar? A gente vai minimizar o custo. Ok? Isso a gente já conseguiu apreciar como a gente chega nessa fórmula na classe de teoria, no vídeo de teoria. Então a gente vai minimizar o custo, que a gente vai pegar desde um elemento iésimo até um elemento késimo menos 1. A gente vai somar isso com a outra parte do problema, já que os custos são tomados tanto na rama esquerda e na direita. Ambos custos são somados. Então a gente soma os elementos do i até o késimo menos 1 com o elemento késimo mais 1 até o elemento jésimo, conforme a gente descenda nos diferentes níveis ou estratos dentro da árvore. E logo a gente vai somar absolutamente todos os elementos que a gente considerou tomar desde o i até o j. Né? Por que a gente está fazendo essa soma? A gente está fazendo essa soma porque a gente está considerando que todos os elementos tomados para ser escolhidos dentro da árvore inicialmente estão no primeiro nível da árvore. É como se todos os elementos estivessem em fila no primeiro nível da árvore. Depois, conforme a gente vai escolhendo a nossa raiz, os elementos vão baixando de nível. E cada vez que baixem de nível, a gente terá que somar os custos. Esse custo que a gente soma desde o primeiro elemento iésimo até o elemento késimo menos 1, que é a rama esquerda, e a gente soma o késimo mais 1, que é o início da rama direita, até o final da rama direita, que é o elemento jésimo. E a gente minimiza esses custos e soma com o custo de tomar os elementos desde o iésimo até o jésimo, que em realidade a gente está tomando como se todos começassem no primeiro nível. E esse k, de onde até onde varia? Varia desde o i até o j. Como a gente viu aqui, a gente pode ter um k qualquer entre o i e o j, que é o caso 1. A gente pode tomar esse k como se fosse o primeiro elemento. A gente pode tomar que o k é igual a i, ou a gente pode tomar que o k é j. Então a gente pode escolher qualquer elemento dentro do i e o j que conforme o k. E se chegue a ser o i ou o j exatamente, a gente estaria caindo no nosso caso base. Ok? Então essas são as preliminares do problema. Mas então como é que a gente codifica isso? Então a gente vai abordar o problema em duas linguagens de programação. Na linguagem de programação C++, utilizando a interface de desenvolvimento Visual Studio. E a gente vai também programar em NetBeans, utilizando a linguagem de programação Java. Okay? Então aqui vamos carregar a interface de desenvolvimento Visual Studio e vamos começar a abordar o problema de verdade. Então vamos criar um projeto aqui, novo projeto. Ok? A gente vai trabalhar um projeto em consola. Aqui a gente vai chamar ABB e a gente vai abordar em uma primeira instância o problema desde uma perspectiva recursiva. Ok? A gente iguala, aqui a gente seleciona o lugar onde a gente quer guardar esse programa. E vai começar a carregar a interface de desenvolvimento. A gente seleciona as opções. E vai começar a carregar então a interface de desenvolvimento. Muito bem, então aqui a gente já tem o nosso espaço para começar a codificar. Muito bem, então a gente vai abordar o problema. O problema da ABB ótima. Mas a gente vai vê-lo desde uma perspectiva, a gente vai começar vendo sempre desde a solução mais fácil. A primeira que nos vem na mente quando a gente começa a tratar de abstrair o problema e levá-lo a uma solução concreta. A gente vai tomar a abordagem, a gente vai fazer a abordagem desse problema utilizando a recursão, que a gente já sabe exponencial, porque vai ser exponencial, porque como problema de programação dinâmica, a gente sabe que esse problema
ele vai ter tanto o paradigma de divisão e conquista, ou seja, dividir e vencerás, como também problemas superpostos, né? Então, que farão que o custo do nosso algoritmo se eleve ao nível exponencial, ok? Então, vamos plantear a fórmula recursiva, aqui para a gente já ter uma guia certinha. Lembrando, quando a gente fazer o cálculo do custo da nossa árvore, o que vai acontecer? Quando a gente tenha que j é igual a i menos 1, o nosso custo vai ser zero, ok? Tal e como a gente propôs na nossa solução recursiva. E quando não for assim, este daqui, lembrando, é o caso base. Quando não for assim, o que acontece? A gente vai pegar desde o iésimo elemento até o elemento késimo menos 1. A gente vai somar esses custos. E a gente vai também considerar os elementos késimo mais 1 até o elemento jésimo, se a gente considerar todos os elementos, exceto o elemento que será considerado dentro da raiz da árvore, certo? E o que a gente vai fazer? A gente quer que a ABB ótima faça que coisa? Que tipo de otimização? Minimizar ou maximizar o custo? Como é uma questão de custos, obviamente se tratará de minimizar. E logo, uma vez tendo isso, a gente vai somar absolutamente todos os elementos que foram tomados desde o i até o j, e a gente considerar isso dentro de um vetor. Ok? E isso acontece quando acontece isso? Isso acontece se i é menor ou igual que o késimo elemento somado na raiz, e esse elemento késimo tomado na raiz é menor ou igual que o elemento jésimo, ou o último elemento considerado para ser analisado dentro das pesquisas da árvore. Então, a gente já tem tudo isso aqui tranquilo, já temos a nossa fórmula recursiva, a nossa recorrência definida. Agora a gente vai materializar essa solução dentro de um algoritmo. Neste caso, neste primeiro programa, a gente vai abordar essa solução desde uma recorrência exponencial. Comecemos então. Primeiro vamos adicionar a livraria IOString, vamos capturar todas as entradas e saídas pelo teclado. Também vamos considerar uma variável global, tamanho 100, né? Pode ser mais ou menos, mas a gente considera uma variável global de tamanho 100 para determinar o limite de que tantos elementos podemos considerar dentro da nossa matriz ou dentro do nosso vetor. E vamos utilizar também esta livraria, esse comando, using namespace std, para capturar algumas sentenças como coach e using, ok? Muito bem, então aqui agora a gente vai começar a definir o nosso problema. O problema sempre começa na hora de codificar na definição das nossas variáveis. Que variáveis estão envolvidas dentro do nosso problema? E se a gente verificar aqui, quando a gente verificou aqui, a gente conseguiu verificar que a gente tem dois vetores de entrada. Um vetor que é o vetor da árvore em si mesmo, os elementos da árvore, que a gente pode chamar um vetor ABB, e o vetor que vai armazenar os dados de todos os custos de cada elemento desse vetor de ABB. Okay? Então a gente vai considerar um vetor A, ABB, e vamos considerar um vetor P, que seria o vetor dos pesos ou custos que são realizados por cada uma das buscas. E também consideraremos um elemento de entrada N, que vai ser o que nos vai orientar até onde vai até a capacidade máxima de elementos que pode ter cada um dos nossos vetores, já seja o vetor ABB ou o vetor P de custos. Okay? Então, vamos lá então. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai tomar a seguinte questão. Vamos definir então um vetor ABB, que como no máximo pode ter 100 elementos. Um vetor P, que é um vetor dos custos. Ok? E também vamos considerar o elemento enésimo, ou a variável N, que estará determinando a quantidade de elementos que vai abarcar esses dois vetores, sabendo que os dois vão abarcar N elementos. Aqui a gente determina o comando system pause
para que cada vez que compile a janela que processe os resultados fique estática e podamos apreciar os resultados, ok? Muito bem. Antes de definir os vetores da árvore binária e os pesos, primeiro a gente vai ter que definir o tamanho desses vetores. Então, a gente vai criar uma função aqui, void define, int n. Bom, como não vai ser uma chamada por valor, senão uma chamada por referência, então aqui a gente põe um ponteiro para a nossa variável n para que ela possa ser modificada em tempo de execução. Então, o que vai acontecer? Primeiro aqui a gente vai se assegurar que não ingressem elementos errôneos. Não poderão ser ingressados elementos menores ou iguais que zero, já que se trata do tamanho de um vetor. Ok? Então, uma pequena mensagem. Começamos com uma pequena mensagem. Ingresse número de elementos. Né? Número de elementos, vou colocar. Número de elementos. Ok? E aqui vamos a ingressar essa quantidade de elementos. Certo? Então, já definimos aqui a quantidade de elementos. Essa quantidade de elementos que a gente define aqui, esse n aqui, ele será utilizado tanto para definir P, como para definir a nossa árvore ABB. Então, aqui a gente vai fazer que coisa? A gente vai, para poder usar essa função, a gente vai aqui definir no encabeçado antes da função mestre, que é a função int_main. E aqui a gente já define como a gente vai usar essa função, né? Antes disso, vou colocar uma pequena mensagem. Aqui, problema da ABB ótima, desde uma perspectiva de recursão exponencial. Ok? A gente vai fazer 3 programas. Lembrando, a gente tem 3 perspectivas: a recursão exponencial, o algoritmo interativo bottom-up e a recorrência memorizada. Okay? Então, as 3 formas de abordar o problema a gente vai fazer. Okay? Então, aqui a gente tem a definição. Já definimos a quantidade de elementos. Excelente. Agora a gente vai ingressar esses elementos. Agora a gente vai criar. A gente não vai devolver nenhum tipo de valor, void. Não devolvemos nada. Somente vamos modificar todas as variáveis que estejam planteadas por referência. Aqui, o vetor que seja, por exemplo, a gente quer ingressar no ABB. Né? Então, a gente define aqui ABB, o tamanho máximo, e capturamos a quantidade de elementos que tem. Correto. Só que ingressar elementos no vetor ABB e ingressar elementos no vetor P vai ser exatamente a mesma operação. Então, como a gente vai ter a mesma operação, que a gente vai fazer 2 vezes, então a gente vai reutilizar, a gente vai encapsular tudo numa função só. Então aqui não necessariamente é ABB, senão qualquer vetor. Pode ser o vetor ABB ou pode ser o vetor P. Como a gente vai utilizar 2 vezes essa função e o usuário vai querer entender como ingressar esses elementos e saber exatamente de que vetor, quando ingressar os elementos, exatamente a que vetor ele vai ir, então vamos utilizar umas mensagens de guia, né? Uma mensagem e também um tipo. Nos permite orientar e saber exatamente quem é o elemento que a gente está, com qual elemento ou com qual vetor a gente está tratando, ok? Então aqui, por exemplo, vamos ingressar uma mensagem, ok? Muito bem, então aqui a gente vai ingressar então os elementos do 1 até o n, ok? A gente faz um recorrido em todo o vetor, tá? Aqui a gente vai então, precisa primeiro, antes de ingressar os elementos, o usuário tem que ver isso. Que elemento exatamente ele está colocando na tela. Então a gente pega o tipo, que isso daqui, que posição se encontra esse elemento. E aqui já definimos onde vai se armazenar esse elemento que seja ingressado pelo teclado. Ok? Muito bem. Aqui então, como é que a gente vai usar essa função? Como é que ela vai ser implementada? Primeiro, antes de nada, antes de usá-la na nossa função mestre, a gente define ela aqui, função create. Estamos utilizando uma mensagem de guia, porque vamos reutilizar várias vezes a função. Aqui o tipo, para saber exatamente de que vetor a gente está tratando. Vamos definir o vetor,
e também a quantidade de elementos que ele vai ter. Excelente, agora a gente vai utilizar a função. Quantas vezes vamos utilizar a função? Vamos utilizar ela duas vezes, uma para ABB e outra para P. Então aqui a gente utiliza a função create. Que mensagem tem que ver o nosso usuário? Ingressar. Ingressar que coisa? Primeiro ingressar ABB. Ok. A gente vai colocar A, para saber que o vetor que a gente está ingressando é o vetor A. Ok. E o vetor onde se armazenará tudo isso será em ABB. E a quantidade de elementos que ele tem que ter é N. Da mesma forma, vai acontecer para o outro vetor. Né? Ingressar, que coisa agora? Vamos ingressar custos, né? Ingressamos custos. Isso se armazenará no vetor P. O usuário tem que saber em que vetor está se armazenando. O vetor que vamos utilizar é o vetor P, exatamente. E a quantidade de elementos N. Ok? Excelente. Então, até aqui a gente já conseguiu definir toda a primeira parte do nosso problema, que se tratava das preliminares, né? Saber que entradas a gente vai ter. Muito bem. Agora a gente já vai começar a abordar o problema de verdade. Ok? Sabemos que o que trata é de minimizar o custo das buscas. A gente vai ter esses três casos. Esses três casos que já foram definidos aqui na nossa recorrência, no início aqui do programa, na nossa fórmula recursiva. Ok? Então vamos definir uma função. Ela tem que devolver um valor inteiro, que é o valor de custo que vai ter ao fazer as pesquisas dentro dessa árvore. A função, como é que ela se chama? Qual é o nome da função? Bom, vamos chamar ABB recursiva. Ok? Então, essa é a ABB recursiva. Agora, uma vez que a gente tenha isso daí, agora a gente tem que ver que valores de entrada vai ter. Obviamente, a ABB não é muito importante. O que vai ser importante neste momento, inicialmente, são somente esses custos daqui, para poder otimizar. Então, a gente vai pegar aqui os custos, certo? A gente pega os custos, ou seja, a gente pega o vetor, ok? A gente pega o vetor P, ok? Vai ser muito importante para isso saber quem vai ser o nosso I e quem vai ser o nosso J. Onde começa e onde termina, certo? Tal e como a gente definiu aqui, né? Tal e como a gente definiu aqui, começa em um I e termina em um J. Em qualquer dos três casos, começa em um I e termina em um J, ok? Então isso aí a gente vai definir aqui, ok? Agora, muito bem, então a gente já tem um problema, já tem um I, já tem um J. Então a gente vai começar. Quando eu comecei a processar, a gente vai ter um caso base. Se acontecer que o nosso J é em menos 1, então o que vai acontecer? Se a gente tiver isso, a gente tem que devolver 0, que é exatamente o custo de ter diante de nós no caso base. E se não? Então a gente está no passo recursivo, correto? Tal e como a gente definiu aqui a nossa fórmula recursiva, né? Então a gente agora está no passo recursivo. Só que no passo recursivo a gente vai analisar várias opções. Desde o I até o J pode assumir o K. Então é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos fazer um passeio, vamos dar um passeio, um recorrido em todos os elementos. Nosso K é nosso elemento pivô. Fazemos o recorrido desde o I até o elemento Jésimo em todo o vetor. Excelente. Agora a gente já fez o recorrido em tudo isso. E agora, o que vai acontecer? A gente, quando fazer o recorrido, a gente tem que verificar que custo vai ter, né? Então a gente sabe aqui que a gente vai pegar o custo de ter abordado o problema. A gente divide o problema em duas partes, certo? Na primeira parte do problema, a gente está pegando desde o I até o K-1. A gente tem que encontrar a solução desse subproblema. E depois somar com a solução do outro subproblema, que toma desde o K-ésimo mais 1 até o elemento Jésimo dentro desse vetor, dentro dessa matriz, né?
Então a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai utilizar uma variável para fazer esse cálculo, esse pré-processamento. Então utilizamos uma variável Q. Cada vez que passe por aqui, a nossa variável Q vai recepcionar que coisa? A nossa variável Q vai recepcionar elementos. O resultado do subproblema de pegar os pesos desde o I até o késimo mais 1, menos 1, mais o resultado dos subproblemas de haver tomado o vetor P desde o késimo mais 1 até o elemento jésimo, certo? Muito bem. Agora, uma vez que tem isso, a gente também precisa somar isso daqui. A gente precisa somar, ter a soma. Só que primeiro a gente minimiza e depois, uma vez encontrado o ótimo local dentro desse pequeno análise de subproblemas, depois a gente vai somar, ok? Então a gente tem que verificar o menor, conforme a gente vai fazendo os recorridos, ok? Agora a gente tem que comparar com alguma coisa. Então a gente vai comparar com uma outra variável, que aqui eu vou chamar que é ótimo, ok? Agora, mas antes que inicie, a gente precisa inicializar o que é ótimo, ok? Agora o nosso que é ótimo, que valor vai ter? Como a gente está tratando um problema de minimização, então a gente vai pegar um valor muito alto, para que na primeira vez que a gente analise, facilmente o outro valor possa ser considerado o mínimo, ok? Então esse mesmo aqui a gente está tomando por causa que do que está tratando é de encontrar o nosso mínimo. Se a gente tratasse de encontrar o nosso máximo, então o valor que a gente tem que tomar aqui é o valor menos 1, ok? Aqui a gente vai fazer a comparação. Será que o nosso Q é menor que o nosso Q ótimo? O que acontece? Se é menor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar isso daí. Então quer dizer que o nosso Q ótimo já não é Q ótimo. Vai assumir o valor Q. Ok? Muito bem. Então até aí tudo certo. E no transcurso, desde o iésimo até o jésimo elemento, a gente vai tratar de escolher qual é o nosso elemento ótimo. Excelente. Uma vez que a gente pega o elemento ótimo, a gente já encontra esse elemento ótimo, então a gente agora tem que somar. A gente tem que somar com alguma coisa. Agora com o que? A gente tem que somar com a soma de elementos que foram tomados desde o I até o J, né? Então a gente vai precisar de uma variável que armazene toda essa soma de elementos. Excelente. Então aqui a gente pode definir uma matriz soma. Ok? Definimos uma matriz soma. Ok? E cada vez que vai fazendo esse percurso, ademais de pré-processar o nosso possível ótimo, a gente vai pegar então o nosso SIJ. Ok? E ele vai ser o valor atual do nosso SIJ. E a gente vai somar com que coisa? A gente vai somar com o peso considerado nessa posição késimo. Ok? Essa é a ideia. Vamos somar o peso késimo. Ok? Agora, só que tem uma questão que... ele vai somar, excelente, mas tem que começar com algum valor. Então aqui, quando a gente começa sempre, antes de fazer qualquer outra soma, quando por primeira vez a gente ingressa no bucle, o valor inicial é 0. Então começamos somando 0 e aí vai começar, e agora sim a gente já tem o nosso vetor. Então o nosso Q0 vai ser o nosso Q ótimo vai ser o Q ótimo, somado com a soma de todos os elementos, como se eles tivessem sido tratados no primeiro nível. Muito bem. Até aí então a gente já processou tudo. Uma vez que já está tudo absolutamente processado, o único que a gente vai fazer é retornar esse Q ótimo. Excelente. Então a gente aqui já fechou todo o raciocínio. Primeiro usamos o caso base, fizemos o caso recursivo, a gente processou os subproblemas. Aqui a gente está processando os subproblemas. Processar subproblemas. Logo, a gente aqui vai elegir a solução ótima.
que a gente escolhe a solução ótima. E finalmente, uma vez que a gente escolhe, a gente soma isso daqui, já era algo adicional, e a gente devolve essa solução ótima. Ok? Então, disso é que se trata esta solução recursiva. Ok? Então, a gente já vai utilizar agora. Vamos utilizar. Então, aqui vamos chamar a função. A gente chamou de ABB recursiva. Função ABB recursiva. O que a gente está chamando? Se a gente voltar na função, no encabeçado, a gente está chamando o vetor de pesos, de custos, o início e o final. Ok, então é exatamente o que a gente vai abordar. A gente aborda o vetor de pesos, o início e o final. Excelente, a função já foi definida. Agora a gente tem que utilizar. Agora, como esta função tem uma chamada por valor, já que ela devolve um valor, então a gente vai ter que definir aqui uma variável. Eu vou chamar de variável Q, ou melhor, uma variável ótima, para não confundir com outro. Essa variável ótima, o que vai receber? Vai receber o resultado da minimização de custos, que está sendo processada pela função ABB recursiva. Ok? E aqui a gente vai utilizar os valores, ou os vetores, os recursos aqui, que estamos definindo na função. Que valores vamos usar? Vamos usar o valor P, vamos usar desde o I até o J. Onde começa? Sempre vai começar com o primeiro elemento e vai terminar no elemento enésimo, ok? E a gente retorna essa resposta, ok? Então aqui a gente vai imprimir na tela custo ótimo. E o nosso custo ótimo é OPT, ótimo. Aqui, por uma questão mesmo de estética, a gente salta uma linha, ok? Excelente, então o problema já foi resolvido. A gente já tem a abordagem desde a perspectiva recursiva. Uma vez tendo a abordagem da perspectiva recursiva, então agora a gente só tem que testar. A gente já terminou a nossa quinta etapa dentro deste abordagem desse problema, que era a implementação. Agora a gente vai simular e verificar que resultado a gente vai obter a partir de dados reais. E para fazer isso, a gente vai precisar simular isso daqui, né? Então vamos fazer a simulação utilizando dados reais, ok? Então vamos simular aqui, ok? A gente aqui está utilizando já o compilador fornecido pelo Visual Studio. Muito bem, então aqui a gente já tem o nosso debug. Então, número de elementos. Quantos elementos vamos considerar no caso de 4 elementos? O caso que a gente viu na teoria. Ok? Ingressamos a ABB. Então, vamos considerar primeiro, segundo, terceiro e quarto elemento. Ok? Podem ser outros valores, mas vamos considerar isso daí. Os custos. Então, o custo do primeiro elemento vai ser 10. O custo do segundo elemento, por exemplo, vai ser 20. Do outro vai ser 15. E do último, 40. Então, lembrando, na teoria, deveríamos ter um resultado de 155 como custo. Efetivamente, é isso que acontece. A gente tem um custo ótimo de 155. Excelente! Então, a gente já resolveu o problema desde a perspectiva recursiva. Só que, como a gente já sabe, essa perspectiva recursiva leva um tempo exponencial, não é muito ótimo. Não é muito prático implementar esse tipo de coisa, já que se a gente ter uma quantidade de elementos muito maior, então o problema pode até inclusive estourar a pilha, né? Pode acontecer um stack overflow ou um desbordamento de pilha ao fazer um monte de chamadas recursivas. Então, agora a gente já tem a solução que não é muito prática, mas que ajuda a resolver o problema. Já resolvemos o problema, de qualquer jeito, por dizer de uma forma. Então agora a gente vai resolver o problema de uma forma muito mais ótima. Agora a gente vai utilizar a programação dinâmica de verdade. Ok? Vamos abordar o problema desde uma perspectiva iterativa, uma perspectiva da programação dinâmica, utilizando
uma interação button-up. Então vamos resolver o mesmo problema, que a gente vai chamar ABB iterativo. Ok? Então, vamos para o projeto. E vamos apontar um pouquinho mais rápido, então, já que a gente já viu o problema bem. Então vai começar, vai carregar então aí, excelente, carregou. Então aqui a gente vai ter o seguinte, tá? Novamente o problema vai ser o problema da ABB ótima, só que esse problema da ABB ótima a gente vai fazer um tratamento com programação dinâmica, com button-up, um algoritmo button-up. Ok? Excelente. Aqui rapidamente vamos escrever a fórmula recursiva. Então, lembrando, desde o zero, ou seja, vamos tratar de fazer como se a gente estivesse raciocinando o que está acontecendo. Lembrando, se a gente quer encontrar no CIJ, agora a gente vai utilizar uma matriz, uma tabela dinâmica, porque essa é a filosofia da programação dinâmica do problema de DP. A gente vai utilizar aqui o CI0, IJ, perdão, 0. Acontece se J é igual a I menos 1. Correto. O que acontece se não é assim? Então a gente pega o elemento, o custo que foi armazenado nesses índices, igualmente no késimo mais 1 até o elemento jésimo. A gente pega esses valores, esses custos, a gente vai minimizar esses custos, logo a gente vai somar com todos os elementos tomados, todos os custos dos elementos tomados, desde o I até o J. Ok? Ok. Isso vai acontecer se I é igual que K e K é igual que J. Ok? Então temos esses dois casos aí na recorrência. Excelente! Agora a gente vai implementar rapidamente aqui. Então, agregamos a livraria de entradas e saídas. Agregamos uma variável global, um USEN. Utilizamos o comando para reconhecimento dos quote sim, né? Das sentenças quote sim. Excelente. Consideramos o nosso vetor P. Consideramos o nosso vetor ABB, muito importante também, dos elementos ABB. Nosso vetor P, a quantidade de elementos que tem que ter. Aqui a gente faz uma pausa. E excelente. Então, a primeira parte é exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui eu vou fazer muito rápido. Precisamos determinar a quantidade de elementos. Restringimos. Não posso ter elementos negativos ou zero, já que se trata de um tamanho de vetor. Ok. Aqui eu falo número de elementos que a gente vai analisar. Aqui vai ter essa árvore. Ingresso isso. Uma vez que eu tenho isso, eu aqui defino a função define, que vai recepcionar a quantidade de elementos com um ponteiro para que em tempo de execução possa recepcionar as mudanças. Então aqui defino isso. Muito bem. Criamos a nossa entrada. Então, lembrando, igual que a vez anterior, nossa função create, que a gente vai utilizar, já vamos fazendo mais rápido aqui, é a mensagem. Utilizamos um tipo para poder identificar. Chamamos o nosso vetor de pesos e utilizamos o N para saber a quantidade de elementos nas quais a gente tem que fazer o percorrido. Muito certo. Excelente. Então até aqui a gente já conseguiu fazer tudo isso daqui. Muito bem.
Então aqui o create, o que a gente faz? Bom, primeiro recepcionar a mensagem para saber exatamente onde a gente está. Muito bem. Logo, fazemos um percorrido em todo o vetor, desde o 1 até o N, que a gente imprime. E imprimimos e ingressamos tudo que seja necessário, ok? Bom, nesse caso aqui eu vou pôr um vetor X para não delimitar-me só a P, porque pode ser P ou pode ser ABB, né? Então, aí para a gente saber direitinho que pode ser qualquer vetor. Ok, esta função aqui, então, antes de ser chamada, vamos defini-la aqui no encabeçado. Função create. Aqui a gente vai ter que coisa, então a gente vai ter o seguinte, tem uma mensagem, a gente vai ter um tipo para identificar, a gente vai ter os pesos, e a gente vai ter o número de elementos que a gente vai usar. Às vezes, aqui, ingressar que coisa primeiro, ABB, vetor A, na realidade usamos ABB, e o número de elementos. Logo aqui, ingressar pesos, ok? Aqui a gente utiliza P, vetor P, P efetivamente onde a gente vai estar, e N. Excelente, então até aqui a gente já tem tudo bem definido. Então, ao ter isso definido, vamos começar a abordar o problema desde uma perspectiva iterativa. Aqui eu vou chamar a função ABB iterativa, ok? Para poder entender muito bem como a gente vai abordar a perspectiva iterativa, eu recomendo que vejam um vídeo onde está a explicação da abordagem do problema, onde a gente planteia o problema e a gente chega na solução recursiva, ok? Então, eu recomendo ver o vídeo onde a gente trabalha com a tabela dinâmica, tá? Então, quando a gente olhar para a tabela dinâmica, a gente vai perceber que a gente precisa de várias coisas, ok? Primeiro, a gente vai precisar, obviamente, do nosso vetor de pesos. Vamos precisar de saber quantos elementos tem, ok? Agora, obviamente, como se trata de uma tabela dinâmica, a gente vai ter uma tabela dinâmica, onde a gente vai estar calculando constantemente os custos, né? Vamos estar calculando os custos. Muito bem. Então agora a gente primeiro volta ao problema, e o nosso caso base é em todos os elementos dessa matriz, onde o índice J seja igual a I-1. Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos abordar o caso base, por dizer de alguma forma, de uma maneira iterativa. Então a gente diz o seguinte, a gente vai pegar um índice I, tá? Um índice que vai desde o 1 até quanto? Até n mais 1, ok? Tá? A gente percebe isso quando a gente constrói a nossa tabela dinâmica, ok? Tá? E a gente vai pegar todos os elementos onde o j seja uma unidade menos que o i, ok? A gente vai processá-los com 0. Excelente, e com isso a gente já resolveu o nosso caso base, ok? Então aí a gente já tem resolvido o caso base processado nos diferentes casos possíveis que possam ter. E agora a gente vai chamar passo iterativo, tá? Que seria o equivalente a passo recursivo. Na tabela a gente vai preencher os valores por diagonais, ok? Então ao preencher por diagonais a gente vai verificar qual vai ser o tamanho, cada vez que a gente escolha desde os elementos i até o jésimo, que tamanho tem essas escolhas, ok? Então vai começar, vamos identificar um tam, vai ter, quando a gente preencha por diagonais, vamos ter desde diagonais preenchidas de tamanho 1 até diagonais preenchidas por tamanho
n, né? E assim vamos fazendo o percorrido no preenchimento dessas diagonais. Muito bem, agora vamos fazer o recorrido nas filas. As filas se preenchem desde o primeiro elemento até quando? Até o elemento n menos tan mais 1, ok? Isso está delimitado na hora que a gente calcula os elementos, a gente se dá conta disso, ok? Né? Que, por exemplo, se a gente vai preencher diagonais de 1, então o i vai desde o 1, por exemplo, se forem 4, até 4 menos 1, mais 1, até o 4, então vai até o quarto, ok? Toda a diagonal começa desde o primeiro até o quarto. Se a gente preencher, por exemplo, de tamanho 3, então vamos até do 1 até o, por exemplo, 4 menos 3 mais 1, até o 2. Okay? E assim sucessivamente. Okay? Então, assim vai ser o preenchimento das diagonais. Ok, então quando a gente preencher as diagonais, a gente vai determinar também o índice de coluna. Tá? Então aqui a gente não está definamos então. Ok, desculpa. Aí definamos então um índice J. Ok, então aqui o índice J a gente tem isso. Agora o índice J, como a gente calcula? A gente pega o índice I, somamos e chegamos até o limite que é definido pelo tamanho, ok? Diminuímos 1, obviamente, por isso já é por uma questão do cálculo mesmo. Ok, então, muito bem, já temos o índice I, até o índice J, já sabemos qual é o primeiro elemento que a gente está tomando nesse subproblema, até o último elemento que a gente vai tomar nesse subproblema. E agora, o que a gente faz? A gente faz um percorrido. A gente faz um percorrido desde o K. O K, segundo o nosso passo recursivo, tem que estar entre I e J. Então, é exatamente isso que a gente vai pegar, tal e como está planteado na fórmula recursiva. Então, a gente pega desde o I até o J. Ok? E fazemos um recorrido aí. Muito bem. Agora a gente tem que processar o nosso elemento CIJ, ok? Então a gente vai poder utilizar uma variável auxiliar aqui, muito parecida, porque a gente vai fazer várias comparações. Okay? Então vamos utilizar uma variável Q, ok? Então, no início, antes de ser processado, a gente vai tomar que o nosso valor CIJ vai ser um infinito positivo, ok? Nesse caso, estou tomando um valor 99999, ok? A gente toma esse valor, esse é o memo do valor, cada vez que a gente fala de um mínimo. Quando a gente fala de um máximo, o memo desse valor vai ser um menos 1, tá? Vai ser o menos 1. Muito bem, então a gente verifica aqui, né? No que a gente vai fazer o processamento. A gente vai pegar, então, o valor desde o I até o késimo menos 1, que a gente escolheu já escolheu o nó K, então a gente não vai somar o nó K, desde o elemento késimo mais 1 até o elemento jésimo, ok? Excelente, já processamos, só que a gente tem que escolher a melhor solução. Então, será que esse valor processado é menor que o valor obtido até agora? A gente se faz essa pergunta. Será? Se aqui é assim, então quer dizer que o ótimo não é o que a gente está tendo atualmente, senão que o ótimo é outro valor. Então a gente vai substituir o valor que a gente tem, que não é ótimo, pelo valor que agora sim é ótimo. Ok? E dessa forma, no percurso desde o K e até o J, ele estará escolhendo qual é o elemento ótimo. E ele faz a escolha e a gente consegue obter o que estamos pedindo aqui. A gente conseguiu processar esta parte aqui, que é obter o mínimo desde o elemento iésimo até o elemento jésimo. Excelente. Então até aqui a gente já processou isso. Agora, uma vez já processado, falta ainda, uma vez que a gente escolheu esse mínimo,
a gente precisa somar com a soma de todos os elementos desde o i-ésimo até o j-ésimo. Então, isso é exatamente o que a gente vai tratar de fazer aqui. Só que para isso a gente vai precisar de uma matriz auxiliar, né? Uma matriz, chamemos-la IJ, ok? Então, isso já... aqui definamos max, máximo tamanho que pode obter, ok? Muito bem, definimos essa matriz. Agora, ela tem que ir somando todos os elementos. Então, onde vai estar somando? Vai estar aqui vai estar somando, certo? Aqui neste loop. Então, o SIJ vai ser igual ao valor atual do SIJ e a gente vai somar os pesos que a gente vai obter na posição késima. E dessa forma a gente vai somar todos os pesos desde a posição iésima até a posição jésima. Agora, mas na primeira iteração, que valor vai ter? Não vai ter nenhum tipo de valor. Então a gente tem que se assegurar que não se processe incorretamente o primeiro cálculo. Para isso a gente vai inicializar, correto? A gente então vai, para se assegurar de não ter um erro ao fazer o primeiro processamento, a gente inicializa esse valor em 0, ok? Porque no primeiro percurso, antes de começar a processar, nessa posição I até o J, a gente não somou absolutamente nenhum valor. Correto. Então agora a gente já, uma vez tendo escolhido o mínimo, agora a gente vai atualizar o valor que a gente tem aí. Atualizamos com o valor atual de ter escolhido o valor ótimo, nosso ótimo, e somamos a soma de todos os valores considerados desde o iésimo até o jésimo. E dessa forma a gente já fez o cálculo. Excelente! Então, uma vez já estando processado, o que a gente vai fazer? Vai ir processando iterativamente, fazendo o recorrido dentro desses 3 loops. O loop de tamanhos, isso daqui nos está dizendo o preenchimento diagonal, que a gente está fazendo preenchimento a nível diagonal, ok? Aqui a gente já está percorrendo filas e aqui a gente está percorrendo as colunas. E depois a gente vai fazendo as somas mesmo. Aqui a gente já está começando a utilizar os subproblemas, ok? Isso tal e como a gente viu na teoria. Muito bem. Então, finalmente, uma vez já processado tudo isso, que elemento é o elemento que a gente vai ter que devolver? O elemento que nos dirá onde se localiza exatamente o ótimo. Então a gente vai devolver C, que foi processado desde o primeiro elemento até o enésimo elemento. É isso que nos interessa, né? O iésimo quer dizer onde a gente começou tomando os elementos da árvore. E o J quer dizer até onde a gente toma os valores da árvore, né? Então a gente quer saber qual vai ser o ótimo dessa árvore quando a gente tomar os elementos desde o primeiro elemento até o elemento último, que nesse caso seria o elemento enésimo. E com isso a gente vai ter o nosso valor ótimo para a nossa ABB iterativa. Excelente! Então a gente aqui está utilizando o vetor de custos, a matriz de custos, o vetor de pesos e a quantidade de elementos. É exatamente isso agora que a gente vai utilizar. Mas para usar a função, a gente vai ter que definir essa função. Definimos a função então aqui como ABB, já não é recursiva, senão é uma ABB iterativa. Essa ABB iterativa aqui que vai recepcionar a matriz de custos. Ademais de ter recepcionado a matriz de custos, ela vai recepcionar o vetor de pesos e ela precisa saber quantos elementos a gente vai, com quantos elementos a gente vai lidar em todo esse processo. Excelente. Então, aqui a gente vai devolver um valor certamente, né? Não vai ser void, vai ser um inteiro. A gente vai devolver o valor, que esse valor devolvido vai ser o ótimo. Definimos aqui uma variável, já que vai ser uma chamada por valor.
Esse ótimo, o que vai receber? Vai receber o valor processado pela ABB iterativa. Excelente, então a gente processa, precisamos de uma matriz que determina os custos, um vetor de pesos e uma quantidade de elementos. Só que aqui está aparecendo um erro. E por quê? Porque a gente ainda não definiu essa matriz de custos. E a gente não definiu, não porque a gente não sabia, senão que porque no transcurso de todo o nosso raciocínio aqui, até elaborar o algoritmo, a gente não sentiu a necessidade, né? Agora a gente viu que é necessário, então a gente aqui vai definir a nossa matriz de custos. Ok? Definimos a matriz de custos e dessa forma já estará completo o programa, ok? E aqui o único que faltaria é imprimir na tela para que o usuário do programa possa apreciar o resultado. Então aqui eu posso colocar custo ótimo da nossa árvore de busca binária vai ser o valor óptimo que se obteve da função, onde se processou iterativamente o resultado. Devolvemos esse valor. E bom, aqui para a gente saber que é outro programa e não é o programa anterior que a gente estava fazendo, que vamos imprimir então uma mensagem, né? Então aqui a gente coloca problema, problema da árvore binária ótima, só que abordada agora desde uma perspectiva DDP interativa, né? Bottom-up. Ou seja, desde o problema mais básico até o problema maior, ok? Excelente, então aqui a gente já tem o programa feito, já tem tudo bem processado. Agora o que a gente vai precisar é simplesmente de simular e ao simular saber que a gente vai ter os valores que a gente quer. Então aqui vai começar a simular, já terminamos o que é a implementação, agora vamos a simular com dados reais e entender realmente o que está acontecendo aqui. Quantos elementos? Vamos ao mesmo problema, 4 elementos. O primeiro elemento da árvore vai ser o segundo elemento, o terceiro elemento e o quarto elemento. Vai ser o primeiro peso. O peso vai ser o seguinte, vai ser 4 para o primeiro, 2 para o segundo, 6 para o terceiro, 3 para o quarto. Deveria dar 155. Então, não, desculpa, tinha que dar 26. Ah, estou tomando outro problema, ok? Não é o mesmo problema anterior. Vamos se quiserem, vamos processar então um problema anterior, ok? Tomando outros pesos. Aqui é o que a gente abordou, esse é o problema que a gente abordou na teoria, quando a gente falou do problema da ABB ótima na tabela dinâmica. Então, vamos processar o mesmo problema anterior, a gente processou, que tinha que dar 155, eram também 4 elementos, só que os pesos eram diferentes, né? Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Os pesos eram 10, 20, 15 e 40. Exato, e deu 155, e a gente está em outro programa, a gente está no programa da ABB ótima, com uma perspectiva DP, uma perspectiva Banana, ok? Muito bem, então essa era a terceira forma de envolver-se no problema, utilizando a forma iterativa. Só que muitas vezes chegar na forma iterativa, como a gente se dá conta, como a gente percebe, não é tão simples assim, né? Então, no caso por facilidade mesmo, muito mais fácil seria abordar o mesmo problema de uma perspectiva recursiva, mas utilizando a técnica da memorização. Então, vamos abordar o mesmo problema na terceira óptica, e a terceira óptica era utilizando uma recorrência, mas que possa não estar constantemente recalculando resultados. Ok? Então, o mesmo problema da ABB, vamos a implementá-lo utilizando a memorização, memorizado, chamado ABB memorizado. E aqui vai carregar
Muito bem, já carregou. Então aqui a gente já vai... a gente já sabe qual é a fórmula recursiva, ok? Aqui vamos só... Ok, aí tá, problema da web é ótima, só que agora a gente vai fazer que tipo de abordagem? Agora a gente vai fazer a abordagem recursiva, só que a gente não quer tempo exponencial. Então a gente vai aplicar a técnica da memorização. Ser uma recursiva memorizada. A gente tem a nossa fórmula recursiva, que a gente já analisou já 2 vezes, certo? Então, certo, então vamos começando. De novo aqui. O string, variável global, para delimitar. E assim namespace, std, certo? E muito bem, até aí tudo certo, tudo excelente. Aqui a gente já vamos reutilizar o que a gente já fez, né? Para não estar fazendo várias vezes. A gente aqui está processando as entradas, correto? Então aqui vamos só arrumar aqui o encabeçado. Então aqui a gente precisava de quem? A gente precisava de um vetor de pesos, a gente precisava de um vetor ABB, certo? A gente precisava de uma variável que armazene a quantidade de elementos. Bem, para a gente poder usar essas funções, a gente então vai ter que defini-las primeiro. Definamos uma função que restrinja quantos elementos eu quero ter no vetor, e que ademais tenha outra função que recepcione uma mensagem que ajude ao usuário a capturar onde ele exatamente está ingressando os dados, que também recepcione o vetor onde ele vai ingressar e quantos elementos ele quer ingressar nesse vetor. Excelente, então já temos aqui todo esse processo, e agora sim a gente vai engranar isso aqui no método mestre. Aqui problema, para a gente saber que é outro problema da ABB ótima, desde uma perspectiva recursiva, só que agora com memorização, memorizada, certo? Muito bem. Primeiro a gente define, depois a gente cria, né? Então aqui a gente primeiro diz ingressar ABB, ABB em elementos, ingressar pesos ou custos, né? Aqui P, vetor P em elementos. Excelente. Uma vez tendo isso, agora vamos fazer o que a gente realmente vamos colocar a mão na massa exatamente onde a gente quer. Então vou chamar uma função ABB memorizada. Memorizada. Né? Precisamos do vetor P. Precisamos também do número de termos. Muito bem. Agora, na ABB memorizada, o que a gente precisa? Precisamos também, porque aqui a gente também está no paradigma da programação dinâmica, só que com outro enfoque. Então, a gente vai precisar da nossa tabela dinâmica que determine os custos, certo? Excelente. Então, uma vez que a gente já tenha isso, vamos verificar o seguinte. Vamos verificar, então, o nosso memo. O memo, para que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar, lembrando as classes anteriores, o memo é utilizado para a gente saber se um determinado subproblema já foi processado ou não. Né? Então a gente vai ser um percurso em toda a tabela dinâmica, exatamente ou absolutamente em toda a tabela dinâmica. Desde o primeiro até o enésimo mais um elemento. Okay? E a gente faz um recorrido em todas as filas, que são todas as filas da tabela dinâmica. E as colunas, onde começam? As colunas começam em 0, ok? J começa em 0 até o enésimo.
e excelente. Então, certo, perfeito. A gente já fez o que editou a tabela. E agora a gente vai preencher com o nosso memo, com o nosso sinalzinho, ou nossa indicação que nos ajude a saber se um problema já foi processado ou não. Como eu quero minimizar, cada vez que eu queira minimizar, como é este caso aqui, o nosso memo melhor para fazer isso vai ser o mais infinito. Só que a gente não tem mais infinito aqui no linguagem de programação. Então a gente coloca um valor numérico muito alto, de tal forma que cada vez que se processe e compare que era o mínimo, facilmente este valor vai ser ignorado. Ok? Essa é a ideia do memo. Somente é utilizado para saber se foi processado ou não. Mas não vai ser um valor importante na hora de calcular e querer minimizar ou maximizar. Muito bem, e agora a gente vai para o lookup. Lookup vai ser lookup ABB, ou seja, verifiquemos a nossa ABB. Então a gente vai ter o C, nosso matriz de custos, o nosso vetor de pesos, e aqui a gente vai precisar de um início e final. Vamos começar no primeiro elemento e vamos terminar no enésimo elemento. E é exatamente esse resultado que a gente quer devolver. Okay? Então, essa nova função lookup, relembrem que toda vez que a gente utiliza a memorização, vamos ter duas funções. Uma função que vai ser a função memorizada e outra função que vai ser a função lookup, para poder fazer a pesquisa que demore um tempo assintótico O de 1 e possa devolver o elemento em caso que ele não seja processado, ou processá-lo em um tempo de demora equivalente ao tempo da solução iterativa e processe e devolva esse resultado, certo? Então, aqui a gente vai ter o elemento, a função lookup, ABB. Nesse lookup ABB a gente tem a nossa matriz. Ademais, temos o nosso vetor de pesos, certo? O início com um I e um final com um J. Certinho. Então aqui a gente já definiu tudo. A gente já tem definido a função lookup. A função lookup é a que realmente vai fazer o processamento, tá? A memorização somente é, digamos, um seguro, tá? Então aqui a gente vai verificar. Verificamos primeiro. A primeira coisa que temos que fazer é verificar se já foi processado. Como a gente vai saber se já foi processado ou não? A gente verifica. Verificamos. Quando vai ser processado? Se a gente tiver o valor na matriz, o valor IJ, se esse valor for menor que o memo, porque o memo é muito alto, muito dificilmente a gente vai ter um valor que a gente processe que chegue a 1 milhão. Né? Dificilmente a determinação dos custos aqui vai chegar a 1 milhão. Poderia acontecer no mundo real, mas para este problema a gente não está considerando elementos muito altos. Né? Correto. Então aqui, se é menor que esse valor, quer dizer então que já foi processado. Que qualquer vez que ele processe, automaticamente vai pegar o valor processado e vai deixar de um lado o memo. Né? Então quer dizer que já foi processado. Então a gente simplesmente devolve esse valor. Excelente. Agora, neste espaço daqui que continua, a gente vai processar o que ainda não foi processado. Certinho. Então agora a gente vai processar o que não foi processado. E quando a gente faz isso, a gente começa pelo caso base. Ok? O caso base, como é que é o caso base? Ah, fácil. A gente volta para o problema e analisa. Quanto era o caso base? O caso base era toda vez que o nosso J era igual a I-1. Então a gente aborda aqui de forma muito similar na forma como a gente abordava na recorrência exponencial. Então a gente diz, o que acontece se o nosso J é igual a I-1, o que vai acontecer? A gente simplesmente vai devolver zero. Não vai ter custo, absolutamente nenhum custo. Ok? Excelente. E o que vai acontecer no caso que seja um caso qualquer ou a gente se encontre num passo recursivo? Então aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia na recorrência. Ok? Exatamente a mesma coisa. Então a gente vai precisar de uma variável auxiliar. Neste caso a gente vai chamar de Q.
a gente pega essa variável auxiliar e a gente vai ter que fazer o pré-processamento. Agora, para fazer esse processamento, relembrando que na recorrência que a gente definiu anteriormente, a gente precisava fazer um recorrido em todos os subproblemas quando a gente elige o nó, e o nó pode ser eligido entre qualquer valor, entre i e j. Excelente. Então, a gente exatamente vai fazer isso. Vamos ter que fazer aqui um recorrido, né? Do k, desde o i, até o elemento j, incluindo exatamente o elemento j também. Ok? Excelente. Então, já temos isso. Agora, a gente vai fazer o processamento, ok? Para fazer o processamento, a gente vai utilizar o problema anterior. Isso daqui, bom, está na forma de matrizes, etc. Mas aqui não quer dizer outra coisa que estamos precisando do subproblema da esquerda, o subproblema da direita, ok? Então, a gente vai processar isso. Então, vamos processar na direita. Na esquerda, a gente pega o lookup, ABB, ok? A gente chama a função lookup ABB, com os mesmos recursos do custo e dos pesos, iniciamos em i e pegamos até o k-1. Até aqui me devolveu o resultado da esquerda. Agora a gente vai querer o resultado da direita, porque a gente também precisa somar esses custos da direita. Então a gente soma os custos da direita, elementos do k-1 até o elemento j. Ok? Excelente, a gente já processou isso daqui, está tudo certo. Processamos então os subproblemas que se originaram na direita e na esquerda e fazemos o cálculo do custo, só que agora a gente quer o mínimo. Para fazer o mínimo, então, a gente vai precisar fazer comparações, a gente vai precisar fazer um processo de escolha. Para o processo de escolha, a gente verifica, será que esse Q é menor que o atual valor que se encontra armazenado por resolver esse subproblema? Tá? Essa é a pergunta que quer dizer este if aqui, exatamente o que eu falei. Tá? Será que o valor que eu tenho atualmente, será que o valor que eu acabo de processar é menor que o valor atual que eu tenho? Se é menor, quer dizer então que o ótimo não é o valor que eu tenho agora. Quer dizer que o ótimo vai ser o valor que eu acabei de processar nesta linha 80K que eu estou processando. Então, eu tenho que substituir o valor que eu tenho atualmente pelo valor melhor que consegui processar agora. Ok? Então, aqui a gente escolhe, a gente calcula, depois a gente escolhe. Só que isso não é suficiente, porque até aqui a gente resolveu uma parte desta fórmula. A gente já processou na esquerda, já processamos na direita, já obtivemos o melhor valor, só que está faltando somar com a soma de todos os elementos que han sido tomados, desde o i-ésimo elemento até o j-ésimo elemento dentro da árvore. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir uma matriz de soma. Excelente, definamos-la, a matriz. Cada vez que ele percorra desde o i até o j, o que ele vai fazer? Ele vai ir atualizando esse valor na matriz. Ele vai pegar o que ele tem atualmente e ele vai somar com o quê? Com o peso. Peso obtido onde? Obtido na k-ésima posição. Okay? Então, cada vez que ele recorra, vai somar o primeiro, o i-ésimo, i-ésimo mais 1, i-ésimo mais 2, até o j-ésimo. Só que no primeiro processamento, quando o k sair e ele quiser fazer esta soma, ele vai ver que aqui não vai ter nada. E pode dar um erro. Para evitar esse erro, apenas ingresse o valor, apenas ingressamos no passo recursivo, a gente se assegura que o valor dentro da matriz, nessa posição, esteja inicializado em 0. Dessa forma, quando fazer a primeira soma, quando k seja igual a i, ele vai somente tomar o valor do PI, né? Porque no início ele não vai ter aqui absolutamente nada, né? Ele vai estar inicializado com o valor 0. Muito bem. Então, esta partezinha aqui já está calculada, já está processada. Agora, uma vez que a gente já tem a soma de todos os elementos, a gente vai precisar pegar essa soma de elementos que está aqui e a gente vai ter que somar com o mínimo ou o ótimo que a gente conseguiu calcular.
E depois de fazer esse cálculo, a gente vai ter que atualizar esse valor obtido no problema atual que a gente está processando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar isso daí, uma vez terminado de fazer todo o recorrido neste bucle, neste loop, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse valor de CIJ, que até agora somente calculou uma parte do problema, até agora só está sendo atualizado pelo valor Q, e o valor Q somente está pegando os valores da esquerda e direita, não está considerando estas somas, e a gente vai atualizar esse valor por um CIJ, ok? Que some esse valor na matriz. Ok? Dessa forma a gente tem atualizado o valor. Excelente, então já está calculado, já está processado. Tá? Então o único que resulta agora é, como eu falei, no caso da programação dinâmica, que a gente faz na memorização, verifica, já foi processado, devolve. Foi processado? Ainda não? Caso base, devolve o valor certo no caso base. Passo recursivo, a gente começa processando, que a gente nessa linha 83 a gente está processando um problema através dos resultados obtidos em subproblemas. Logo aqui a gente vai escolher a melhor solução, né? A gente aqui realmente onde escolhe se é mínimo ou máximo. Neste caso a gente está falando de um mínimo, então a gente escolhe o menor. Aqui ele faz um último processamento final e logo a gente tem que devolver essa solução. Essa solução começa no I e termina no J. Exatamente nessa posição que a gente vai devolver esse resultado, ok? Então é isso aí. Agora a gente vai utilizar essa função. A gente tem duas funções em realidade: a função ABB memoizada e a função lookup ABB. Então vamos fazer exatamente o processamento desses dois. Então aqui eu vou chamar uma função que devolve uma chamada por valor, um valor INT. Aqui a gente vai ter ABB, função ABB memoizada, que vai precisar a função ABB memoizada. Vai precisar de uma matriz que defina os custos, certo? A gente também vai precisar de um vetor de pesos. Precisamos da quantidade de elementos. E também a gente vai precisar de uma função lookup, um lookup ABB, INT. E vamos precisar praticamente dos mesmos recursos. Vamos precisar do matriz de custos, vamos precisar do vetor de pesos, vamos precisar de um início, de um índice de início e um índice de final, ok? Excelente. Qual é a função que está se processando neste exato momento? A função que tem que se processar é a função ABB memoizada. Tá? A lookup a gente não chama desde o mestre porque a lookup está sendo chamada desde a função memoizada, ok? Então não há necessidade de voltar a chamar essa função no método mestre. No método mestre a gente somente vai chamar a ABB memoizada. Então é exatamente isso que a gente faz aqui. Chamamos então a função ABB memoizada com seus respectivos parâmetros. Parâmetro C, o parâmetro P, a quantidade de termos, exatamente que ela tem, certo? Só que aqui a gente não está considerando que o C ainda... Não, a gente não considerou o C porque não era necessário. Agora a gente se dá conta que a matriz de custos é necessária, né? Então a gente adiciona, ok? Aqui no método mestre. Agora tem um detalhe, que essa função ABB memoizada, ela está devolvendo o valor. Então aqui tem que ser uma chamada por valor, né? Onde vai se armazenar? Numa variável ótima, OPT eu vou chamar. Né? Excelente. Então até aqui a gente já vai ter o seguinte. Agora a gente vai imprimir a solução. A gente vai colocar aqui custo ótimo. Custo ótimo. Ok? E a gente imprime a solução. E aqui por uma questão
de performance só, de estética, eu agrego isto, tá? Então, já está pronta a solução, vista desde uma perspectiva memorizada. Então, relembrando que a memorização utiliza o paradigma de divisão e conquista, só que ele vai nos assegurar, através deste memo aqui, que a gente não vai estar recalculando sobre problemas que já foram processados, certo? Então, é isso daí exatamente o que a gente está fazendo aqui, ok? Aqui, com estas linhas de código que estão aqui, essa daqui e essa daqui onde a gente definiu o memo, é que a gente vai se assegurar que não existam cálculos ou recálculos de problemas superpostos, certo? Se um problema já está superposto, ele simplesmente aqui tem que devolver o resultado. Não tem por que estar calculando novamente essa solução, ok? Essa é a ideia muito interessante desse aspecto da memorização combinada com a recorrência. Então agora a gente vai, já terminando de implementar, vamos fazer a execução mesmo do nosso programa. E vamos provar, né? Tem que dar a mesma coisa, mesmo 155, né? Aqui a gente vê que é outro programa, né? Então encabeçado, recursiva memorizada. 4 elementos, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. E logo a gente vai os pesos, peso é 10, peso 20, peso 15 e finalmente o peso 40. Tá? Faltou aqui rapidinho, porque isso que acontece quando você não dá system pause. Ele processa, faz o cálculo, mas ele não devolve, ele não fica com a tela ou a janela congelada, né? A gente precisa ter a janela congelada para poder ver o resultado, certo? Então tudo bem, agora sim, vamos lá. É bom isso daí para a gente se dar conta que certas linhas de código o que estão fazendo, né? Muito bem. E aqui a gente tem 10, 20 o peso do segundo. Bom, eu coloquei 21. Vamos provando de novo. Aqui 4 elementos. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e quarto elemento. 10 é o peso. O outro peso é 20. O terceiro peso é 15. E o último peso é 40. Exatamente o que dá é o 155. A gente também pode provar com o problema que a gente fez na forma iterativa, né? Que eram os elementos eram 10, certo? 12, 16 e 21. E os pesos eram 4, 2, 6 e 3. E tinha que dar 26. Exatamente isso dá. Muito bem, mas você pode estar se perguntando por que tantas soluções, né? Bom, a memorizada surge porque realmente a solução mais prática, mais fácil de implementar é a sua solução recursiva, né? Porque aqui a gente já tem um caso base definido, aqui a gente já tem o passo recursivo definido, né? E se parece muito com a nossa fórmula recursiva. A diferença da forma iterativa, que se bem é certo é muito melhor que a recursiva exponencial, mas na hora da gente fazer o passo iterativo, às vezes este planteamento não é tão simples assim. A lógica aqui não é tão simples, né? É uma lógica que vai estar acompanhada por o comportamento dos dados na tabela. Por isso a gente fez uma análise comportamental para a gente poder entender como é que se comportam os dados na tabela, né? Então isso a gente já tem um vídeo disso e é bom que vocês revisem para poder entender como realmente a gente vai, de onde a gente está se baseando para poder fazer essa implementação, né? Então, vamos comprovar que realmente esta solução aqui não é boa, ok? A gente já viu, nos 3 funciona. Só que o que aconteceria se a gente, por exemplo, fazer com, sei lá, 15 elementos, tá? Vamos ver, pode ser que rapidamente dê o resultado, mas vamos provar. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Certinho. Vamos colocar os custos. Eu não tenho uma resposta para isso, mas a gente vai poder
a gente já sabe que o nosso algoritmo está funcionando bem, tá? Então, eu não faço isso porque se a gente fazer isso recursivamente, a gente vai ter 2 elevado a 15 subproblemas que analisar, né? E isso é uma quantidade muito grande, né? Para que um ser humano esteja processando, certo? Então aqui vamos colocando aqui os custos. Eu estou colocando valores assim aleatoriamente mesmo, tá? Para valores de um só dígito só, tá? Vamos ver. E olha só, se fosse um programa para identificar palavras de um tradutor, a gente não vai ter 15 palavras, a gente vai ter milhares, ou quem sabe até milhões de palavras, certo? Então, se para 15 está demorado esse algoritmo, imagina o que aconteceria no caso de milhares ou milhões de entradas, né? Então, esta é a forma de abordar. A gente aqui está fazendo uma análise assintótico pormenorizada. Agora, a gente está empiricamente comprovando que esse algoritmo aqui é terrível, é muito mal e é muito demorado. Só que uma coisa a gente não pode negar. O algoritmo mal no tempo ele tem uma coisa boa que é que ele resolve o problema. E isso me ajuda para poder abstrair o problema e abordá-lo de uma forma mais eficiente, mas que solucione o problema, né? Então, lembrando que a forma recursiva é o primeiro passo para poder solucionar o problema. Mas a gente tem que ser consciente que não é uma boa forma de resolver o problema, porque realmente o custo de tempo é um custo muito, muito grande, né? Então vamos deixar aí processando, tá processando aí ainda, tá fazendo muito... olha aí, chegou o resultado, 210, tá? Então, demorou, deve ter demorado 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Então, muito ruim esse algoritmo, demora demais, né? Mas resolve o problema. Agora, essa mesma questão, vamos levar lá para o iterativo. Vamos então agora para o iterativo. Vamos executar. Aqui estamos fazendo uma análise pormenorizada. Não um estilo normal, o que tradicionalmente se faz é a análise assintótica, né? Tá muito certo, é a forma, é o jeito certo da gente comprovar de forma muito, muito racional que algo está acontecendo, né? Mas vamos tratar de fazer também algo empírico, que é muito interessante para a gente ser consciente do que é capaz na hora de fazer a abordagem de problemas computacionais, certo? E isso é uma coisa tipo como um experimento de laboratório, né? É muito importante saber e ser consciente dessas coisas. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo problema agora da forma... Então, vocês estão percebendo aí. Esta aqui é a ABB ótima com recursão exponencial. Aqui é a ABB ótima DP com button-up. Então, vamos fazer a mesma coisa. 15 elementos. Fazer exatamente a mesma coisa, mas com outro programa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então aqui a gente vai ingressar os pesos, os custos, que é a mesma coisa, né? Vamos lá, e vamos ingressando os pesos então. Exatamente os mesmos dados, tem que dar a mesma resposta também, né? Senão não tem sentido. 5, 6, 1, 3, 6, 9, 2, 4, 2, 7, 5, 8 e 6. Eu apenas terminei de pressionar o último elemento e dar Enter e a resposta aqui ela me devolve um tempo em segundo. Em 1 segundo me devolveu a resposta. Né? Quem sabe em menos disso, quem sabe foi em milissegundos. Impressionante a rapidez desse algoritmo em comparação com outro algoritmo aqui que ele resolve o problema, mas é totalmente ineficiente, certo? Então é muito importante ser consciente disso. Mas a gente sabe que a forma recursiva é muito bonita, é muito, muito legal, porque através dessa forma que a gente interpreta mais
de forma muito mais fácil o problema, então a gente não quer abandonar a recorrência, a gente quer continuar com a recorrência. Então aqui vem o terceiro passo, exato, a memorização, ok? Vamos executar também para memorização, ok? Então que a gente tinha esse daqui, tá? Esse daqui é o da recorrência má, ok? Da exponencial. Então aqui vamos lá, aqui é disse recursiva memorizada, vamos lá, eram 15 elementos. Tá? É a recorrência, é a mesma recorrência teoricamente má. Aqui a gente tinha que ingressar os elementos. Vamos ingressando primeiro os elementos, tá? Aqui de novo, tá? Aqui a gente tem, bom, nos primeiros eram 15 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora sim, ingressemos os pesos. Então, os pesos são, bom, 3. Aqui, vamos lá. Vamos a ingressar os dados. Então, aqui vamos ingressar os dados. Aqui a gente tem o 3, o 4, o 5, 6. O quinto elemento é 1, 3. O sétimo elemento é 6. O oitavo elemento é 9. O noveno elemento é 2. O décimo elemento é 4. O onzeavo é 2. O dozeavo é 7. O trezeavo é 5. O 14º é 8. E o 15º é 6. Tá? E usando a mesma memorização, a mesma recorrência, mas com a memorização, agora ele fez rapidinho, olha. Ligeiramente, parece que demorou uns quantos milissegundos mais que a forma interativa. Mas tudo certo. É quase imperceptível, né? Mas é muito melhor que a solução da recorrência exponencial, né? Então aqui a gente tem as três soluções. A DP Bottom-up, a recursão exponencial e a nossa recursão memorizada. A exponencial com uma solução que me demora muito, a bottom-up com uma solução não tão fácil de se implementar, mas muito eficiente, e a memorizada, que é muito legal, porque é fácil de implementar e é muito ágil e muito rápido na devolução de respostas. Muito bem, então isso daqui era o problema da ABB ótima. Então espero que seja compreendido esses conceitos importantíssimos para o que é a programação dinâmica, ok? E a gente fica por aqui neste vídeo e o próximo problema que abordaremos será o problema da mochila booleana, que é um problema também muito interessante, que também está dentro do tópico da programação dinâmica. Então, isso tudo, lembre-se sempre que a programação dinâmica, então, é uma poderosa ferramenta de algoritmos para poder resolver os problemas de uma forma muito mais ágil, muito mais prática e muito mais viável. Ok? Isso é tudo. Eu sou Roger Rivera, desde o IME USP. Muito obrigado e os espero para o seguinte vídeo. Até lá!